Olá, bem-vindo ao canal para mais uma aula e hoje vai ser sobre dicas de histórias e dinâmicas para trabalhar os sentimentos. Mas antes de tudo, você já se inscreveu no canal? Aproveita e aperta o sininho para receber todas as notificações das próximas aulas e também de quando abre a turma do Método Paulo Furtado. Você não pode ficar de fora. A primeira dica, eu vou falar de todos, vai ser de percepção dos sentimentos. Então eu escolhi 3 livros que falam sobre todos os sentimentos, sobre as emoções de uma maneira geral, e aí a gente pode fazer dinâmicas para ele perceber em qual ele se encaixa. Então, o primeiro deles é A Lata dos Sentimentos, da Mônica Gutmann. E ele conta a história de uma cidade que todas as pessoas jogavam seu sentimento fora, jogavam numa lata e nada ia se transformando, porque eles colocavam aquele sentimento para fora, mas não tinha uma transformação. E aí um dia veio um mágico nessa cidade e ele ensinou como transformar os sentimentos. Ele pediu para abrirem, misturar todos aqueles sentimentos com tintas, e aí a coisa foi se transformando, mostrando assim esse poder da transformação, né? E uma atividade que eu faço muito com eles depois de contar essa história, eu jogo uma pergunta: e se você morasse nessa cidade, que sentimento que você gostaria de transformar? E aí vamos supor que eles escolham o medo. E aí eu falo, olha, então você vai escolher uma cor que represente o medo. Olhando todas essas cores aqui, o guache, que cor que você representaria o seu medo? E aí eles escolhem, geralmente eles escolhem o preto, mas tem criança que escolhe outras cores, mas o preto está muito relacionado com medo. E eles terminam escolhendo. E aí eles jogam, eu jogo essa tinta numa folha e eu peço para eles espalharem na folha inteira o medo, para fazer aquela coisa do cérebro não distingue se é real e se é imaginário. Quando eu estou colocando aquele medo no papel, é como se ele estivesse acontecendo. Tem algumas crianças que não gostam de fazer com a mão, eu gosto de dar essa atividade com a mão, eles curtem bastante. E aí depois que eles espalham todo o medo, a gente olha para lá, para a folha, eu falo, e aí, tá com cara de medo? Ah, tá. Que cor que você jogaria para a gente transformar esse medo? E aí eu vou jogando as cores, eles podem escolher uma ou várias cores, eles vão jogando e vão transformando aquele medo, até ficar uma cor que para eles seja o contrário do medo. Por incrível que pareça, a gente foca tanto, a nossa sociedade foca tanto no que tem medo, que quando eu pergunto qual é o contrário do medo, eles me respondem, não medo, é não ter medo. Não vem a palavra coragem, porque a gente fica sempre focando no negativo. Para de ter medo, não tenha medo. E quando a gente está falando muito no medo, o cérebro está focando no quê? No medo. Então, vamos tentar colocar essa coisa mais do positivo, porque eu percebo em todas as crianças. Acho que nesses 20 anos de consultório, uma criança me respondeu coragem. Eu fico realmente muito assustada com a falta de repertório, né, nessa palavra. Quando eu falo, se você não tem medo, você eu tenho que ir mediando para sair a palavra coragem. Então, é uma atividade que eles gostam bastante, às vezes eles querem transformar mais do que um sentimento, né? De tanto que eles entram naquela dinâmica. Aquele que não gosta de colocar a mão, eu uso rolinho, também é bem gostoso para eles, ou pode usar pincel também, mas o importante é ser o guache para eles perceberem a mistura das cores e a transformação. Outro que eu gosto é Os Mergulhos do Rafa, da editora Cáliz. Então conta a história do Rafa, que ele tinha mergulhos nos sentimentos. Então no começo aparece assim muitos sentimentos gostosos, que ele mergulhava nos bons sentimentos, o quanto ele aproveitava. Até que um dia ele vai mergulhando num sentimento que ele não gosta muito, né, de tristeza. Então vai mostrando também vários tipos de mergulhos em sentimentos diferentes.
E aí ele consegue, quando ele não tá ele estava mergulhando em sentimentos mais negativos, com a ajuda de uma amiga, ele consegue mergulhar e transformar e mudar esse tipo de sentimento. Também é muito bonitinha, as gravuras são todas aquareladas, então é muito bonito e também dá muita possibilidade da gente fazer mediações e fazer perguntas que façam a criança, o adolescente, né, o paciente pensar sobre o que eu estou sentindo, né, em determinado momento. Aqui tem o Monstro das Cores, também é um livro que eu trabalho assim, apesar dele ter um visual bem infantil, mas que eu trabalho com os adultos, com as crianças, porque eles curtem bastante. Então conta a história de um monstro que estava sempre enrolado, né, com sentimentos, e aí tinha uma amiga dele que pergunta: você está enrolado de novo? Você ainda não aprendeu que você tem que separar os seus sentimentos? E aí ela vai mostrando as emoções, os diferentes tipos de emoções. Também, de novo, mostra muito, ele fala que cada emoção tem que ter o seu lugar. E aí vai mostrando muito, relacionando com as cores, né? Alegria é contagiante, então vai mostrando as coisas relacionadas quando está alegre. Aqui eu já faço direto, quando eu tô contando, eu já pergunto: e você, o que te deixa alegre? Ele fica alegre com essas situações, quando ele dança, ri, pula, brinca, o nascer do sol, a natureza. E você, o que te deixa alegre? E depois da leitura dá para ele desenhar, fazer símbolos para aquilo que o deixa feliz. A tristeza também mostra com a cor azul, e aí vai mostrando as situações que está triste. Sempre dá para fazer essa conexão com a história de vida do paciente. E você, quando você se sente triste, que situações que apareceriam nesse livro? O vermelho mostrando a raiva. Aí mostra o medo como preto. O verde como a calma. Então ele vai colocando situações e falando do sentimento que aquelas situações causam, e aí vai mostrando que a organização, na verdade, quando eu percebo o meu sentimento, o que me proporciona aquele sentimento, o que me causa alegria, o que me causa tristeza, é o primeiro passo, o reconhecimento para poder transformar os sentimentos. Aí ele mostra que, olha, tá tudo já organizado. E por último termina com o sentimento do amor. Eu faço com as crianças, depois desse livro, ou desenhos deles desenhando algumas situações do que ele tem medo, do que deixa alegre, ou eu aproveito esses potes. Então às vezes eu pego os potes de vidros e eles pintam, um relacionado com medo, outro com raiva, outro com alegria, e aí eu peço depois para eles irem colocando dentro desses potes as situações que eles tiveram uma superação. Ah, eu tinha medo de escuro, hoje eu não tenho mais. Então eu tenho coragem agora quando está escuro. Antes eu tinha medo de ficar sozinho, agora eu não tenho mais. E aí eles vão colocando nesses potinhos as superações deles. Dá para fazer também com caixinha, às vezes eu faço com caixinha de madeira. Tem números, e às vezes eu ressalto, eu não faço vários potes, mas eu coloco só aquele sentimento que a criança precisa ser melhor trabalhado. Se ela veio para a sessão, para o consultório por conta de medo, ela está enfrentando vários medos, a gente faz a caixinha da superação do medo. Ou eu prefiro falar a caixinha da coragem, onde eu vou colocar aqueles acontecimentos que eu já superei. Ou da tristeza, cada um é individual, né? Então, essa parte. Mas o bom é que eles falam do sentimento em geral, esses 3 livros, e cada um vai perceber aquilo que precisa ser melhor trabalhado. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, hein? O próximo que a gente vai falar
é sobre a tristeza. E eu separei 3 livros aqui. O primeiro é da coleção Bem Me Quer, que eu fiz para Girassol Brasil e para Maurício de Souza, que chama A Grande Festa. Ele conta a história de uma menina, a Júlia, que entrou lá na escola da Turma da Mônica, no bairro do Limoeiro, mas essa menina era muito estranha. Eu utilizei essa palavra estranha porque é o que eu mais escuto aqui em consultório. Sempre quando tem alguém com alguma característica diferente, ou alguém mais tímida, ou alguém mais fechado, eles já falam, ai, a fulana é muito estranha. Eles utilizam muito isso. E a criança também se sente uma estranha naquele novo ambiente, quando ela não tem uma facilidade do social. E aí, eles percebem, eles acham ela muito estranha porque eles não conheciam uma criança que não sorria, nem falava. E aí, cada um vai para sua casa e começa a pensar no seu dia triste. Eles ficam pensando o que será que pode ter feito a Júlia ficar tão triste, sem falar e sem sorrir. E aí, eles lembram de alguma situação triste e o que fizeram para essa tristeza passar. A Mônica lembra do dia que o Cebolinha e o Cascão, num dos planos infalíveis deles, destruíram o Sansão. Ela ficou triste porque ela ia ter que ficar longe dele e no caso dela, um abraço bem apertado ajudou a passar a tristeza. E aí ela vai tentar fazer isso com a menina no dia seguinte. Ó, aqui ela já tá bem... Só que, quando a Júlia percebe a Mônica chegando com os braços abertos, ela já conhecia a fama de brigona, então ela acha que a Mônica vai fazer alguma coisa com ela e sai correndo. Ela não entende aquele gesto de amizade. E aí, chegou a vez da Magali. A Magali, ela lembrou que o dia que ela ficou mais triste da vida dela foi o dia que ela perdeu o peixinho dela. E o que fez ela ficar alegre era uma caixa de bombons que deixava ela com uma sensação de alegria. E ela gostava da companhia dos amigos, ela só não gostava de dividir os bombons dela. E aí a Mônica falou, mas e aí, Magali, você tem algum bombom? Ela falou, eu comi todos vindo pra cá. Mas aí ela teve uma grande ideia de dividir o seu lanchinho. Ela deu uma melancia para a Júlia. Só que quando ela colocou a melancia, ela estragou a lancheira. E novamente a Júlia não entendeu nada porque que aquela menina estragou a lancheira dela por nada. E aí o Cebolinha lembrou que ele estava muito triste no dia que ele não tinha sido convidado para um aniversário e o que fez ele melhorar foi o pai contando piadas, histórias engraçadas. E aí ele quis fazê-la sorrir e ele levou uma caixa de surpresa, de presente para ela. Ele achou que ela ia achar engraçado, só que quando ela abriu, ela levou o maior susto e de novo o plano deles não deu certo. Aí o próximo plano foi o do Cascão, que ele lembrou do dia que ele não pôde ir para o acampamento com a turma porque ele ficou doente. E como os pais perceberam que ele estava muito triste, deram para ele o chauvinista, que era o porquinho de estimação do Cascão. E aí ele falou para a turma que ela estava precisando era de um animal de estimação. E assim muitas confusões vão acontecendo. Olha, o Cebolinha ficou de castigo. E aí eles encontraram uma galinha e acharam que a galinha era muito dócil, então era perfeita para ele. Mas aí eles descobriram que aquela galinha tinha dono. E eles não podiam deixar uma criança feliz e, por outro lado, a outra ficar triste. Então eles terminaram devolvendo a galinha para o dono dela. E aí, quando eles voltaram para a escola no dia seguinte, decepcionados, porque todos os planos não tinham dado certo, a professora estava furiosa, porque a mãe da Júlia tinha ligado para lá e tinha falado que uma amiga tinha quebrado a lancheira, a outra tinha tentado bater, que um ficou dando susto nela, e tudo que eles iam tentando ajudar só dava errado. E aí eles explicaram tudo para a professora, que tinha sido um grande mal entendido, e eles resolveram mostrar para a Júlia
que ela era querida por todos. Então fizeram uma festa surpresa e foi aí que eles descobriram por que a Júlia não falava nem sorria. É porque numa outra escola ela tinha sido rejeitada, tinha sofrido bullying, por isso que ela já era tão cismada de que as pessoas não queriam o bem dela. É muito gostoso esse tipo de história, eu coloquei várias situações, com várias situações tristes que acontecem, de tudo que eu escuto em consultório, quando eles chegam arrasados porque não foram convidados, ou porque o bichinho morreu de estimação. Então tem várias situações, mas cada um reage de uma maneira. Além de reagir de maneiras diferentes na tristeza, eles também conseguem transformá-la de maneiras diferentes. Então aqui fica bem claro que cada um é único na sua maneira de sentir. E aí eu vou jogando perguntas. E você, quando você está triste, o que você faz? Você gosta de ficar sozinho? Você gosta de ficar acompanhado? O que você busca fazer para essa tristeza passar? Então já fica um autoconhecimento de eu me perceber, né? E o que eu faço para essa tristeza transformar. O outro é o Vazio, da Ana Lenhas, que é da editora Salamandra. Esse livro é muito forte, assim, de tristeza, mas ele tá muito com cara de depressão. Quando eu conto para os meus pacientes com depressão, eles se reconhecem, assim, de uma maneira muito forte, porque aqui fala muito do vazio que sente. E quando vem uma criança com depressão, eles sempre põem assim, quando eles vão falar o que eles sentem, eles falam muito nesse vazio. E olha, é um livro que já aparece o vazio, né, nessa parte bem emocional aqui, né, no plexo solar. E ele vai falando que era uma menina que vivia bem, feliz, até que um dia ela começou a sentir um grande vazio. E ela foi buscando coisas que um vazio enorme, que tapassem esse vazio. Esse vazio fazia o vento atravessar por ele, então aquela sensação de frio, né, de falta de aconchego, saíam monstros, né, os medos desse vazio, parecia que sugava tudo. E aí mostra que ela começou a buscar alguma tampa que pudesse tampar esse vazio, e que cada um utiliza diferentes tampas. Então essa daqui usava o doce, mas o vazio parecia crescer mais. E aí mostra os diferentes tipos de soluções que a gente dá para solucionar esse vazio de uma maneira rápida, né? O celular, bebidas, TV, compras. Aqui também tá a bebida, que é remédios, não é bebida. Então cada um vai buscando amores, né? Algumas tampas eram boas, né? Então preencher esse vazio com animais de estimação é perfeito. Mas outras só parecem ser. Então aquele que parece ser bom, mas não é. E aqui mostrando que algumas tampas podem ser muito perigosas, como de repente a pessoa se machucar, né? Ou drogas. Então ela acabou desistindo. Olha o tamanho do vazio. E ela terminou ficando muito zonza e caiu. Aqui é quando está o máximo da depressão mesmo. E quando ela cai, né, que ela está na depressão, que ela não tem mais força para levantar, ela começou a ouvir uma vozinha que vinha lá de dentro. Que essa tristeza virou um silêncio e ela começou a escutar a própria voz que vinha lá de dentro. E ela começou a olhar para esse vazio. Então fica muito forte aqui a coisa que eu só consigo transformar, né, um sentimento quando eu olho para mim. Quando eu olho para o que está causando esse vazio, o que está causando essa tristeza. E quando ela começa a olhar para esse vazio, ela começa a descobrir coisas boas lá dentro.
dali começa a sair sons, palavras, cores. Então a gente começa a descobrir a própria beleza e quais são as tampas positivas, né, do nosso autoconhecimento que pode fazer eu transformar esse vazio. E aí começaram a surgir mundos maravilhosos, mundos mágicos. É muito lindo, é tudo feito de colagem. E aí ela começou a ver as pessoas se aproximar de uma maneira diferente. E tem uma hora que eu acho lindo, olha só, como assim, a busca pelo outro, ou encontrar o outro, como esse encontro desses vazios, como pode dar algumas completudes, né? Não em uma pessoa, mas buscando o melhor que cada um pode me dar, né? O que eu posso proporcionar para o outro também. E aí, pouco a pouco, o vazio foi diminuindo, mas ela tinha as chaves, mas nunca desapareceu de vez, porque é sempre aquela oportunidade dela se olhar e se conhecer. Então, essa é um livro assim que eu gosto muito de trabalhar para tristeza, para depressão. E como é um livro todo feito de colagens, quando termina, eu peço para eles fazerem uma colagem, recortar e colar coisas que, se você fosse olhar para o seu vazio, o que você encontraria? O que eu tenho de bom que faz eu transformar esse vazio, né? Porque todo mundo tem a sua completude. E aí eles recortam figuras de revistas, de papéis coloridos, e eles fazem a própria montagem do que ele encontra quando ele olha para dentro de si. E o último que eu selecionei para tristeza é o Pra Sempre no Meu Coração, que é um livro que eu fiz também para a Girassol Brasil e para Maurício de Souza, da coleção Bem Me Quer, e que fala da perda, né? Então é um livro que é sobre a Dorinha, né, a personagem da turma que tem deficiência visual. Então aqui já tem a perda da visão. Como ela teve que aprender a conhecer o mundo de uma maneira diferente, através dos outros sentidos. E quem ajudou a conhecer foi a vovozinha dela, que foi mostrando a explorar o mundo pelo tato, pela audição. Então aqui ela conhecia diferentes tipos de música, de sons. Então desde ir para um bloco de carnaval, aí para uma orquestra sinfônica, ouvir os pássaros no bosque. Explorou também diferentes tipos de paladar. O olfato, então ela já reconhecia todos os amigos pelo cheiro, ela conseguia sentir o cheiro gostoso do café acabado de coar, o cheiro do suor do papai quando corria, até o cheiro do pum fedido dos amigos. E reconhecer quando o Cascão estava chegando era fácil. Por que será? Isso aqui, ela reconhecia os outros pelo tato, ela sabia se alguém estava triste ou alegre pelas expressões faciais deles, ou pelo movimento, né, do pé, o jeito que elas pisavam o pé. Aqui mostra quando ela ganhou o cão-guia dela, o radar. E aí vai mostrando outras coisas que a Dorinha gostava de fazer, que ela era mais fashion da turma, e mostra a ausência de limitações, como a gente pode, mesmo com algumas limitações, conquistar coisas, né? Então, assim, mesmo com a deficiência visual, ela é aquela que é a mais fashion da turma, aquela que dá dicas de moda. Aí mostra ela também bordando com a avó ensinava todos a bordarem, mas o que ela mais gostava era quando ela ouvia histórias, que a imaginação podia fazer ela quase que enxergar com os olhos e pela riqueza de detalhes que a avó contava as histórias. E lá ela podia se imaginar em diferentes cenários, ora bruxa, ora princesa, ora astronauta, ora exploradora de outros planetas. Aqui mostra assim ela aprendendo o braille. E no fim mostra de uma maneira muito sutil que a vovozinha querida dela não está mais lá. Mas que sempre vai existir com a vovó aquele vínculo de boas lembranças, de recordações, de ter vivido bons momentos com a vovó.
Então, aqui trabalha essa tristeza da perda, do luto, mas de uma maneira gostosa, mostrando assim o lado positivo, eu não ficar só focada naquilo que eu perdi, mas tudo que eu ganhei com a vovozinha querida. Aqui também dá para fazer, e você, o que você tem saudade, o que você faz para transformar essa tristeza, ou às vezes quando a criança ou a pessoa teve algum luto, eu peço para relembrar e representar um momento bem feliz que ela passou com essa pessoa, com esse animalzinho, porque existem diferentes tipos de luto, às vezes até a troca da escola, né, é uma forma de luto, então eu não leio essa história só quando tem um luto físico, mas alguma perda significativa para a pessoa. Agora são os 3 livros que eu separei para trabalhar a raiva. O primeiro é o Cuidado para Não Explodir, que eu contei a história de um porco-espinho, que não sabia que ele era muito impulsivo, e quando ele ficava com raiva, ele soltava espinho para todos os lados. E aí os amigos já estavam muito irritados, porque ele falava que ia mudar e nunca mudava. Sempre que ele era frustrado de alguma maneira, ele jogava espinho para todo lado. Ele ia parar toda hora na diretoria, a diretora dava algumas dicas para ele, para transformar esse comportamento. Até que os pais resolvem levá-lo para uma pessoa que contava histórias, fazia arte. Aqui nesse livro aparecem várias alternativas que a criança pode usar para aquele momento de impulsividade. Eu posso respirar fundo, eu posso tomar um chazinho, sair do lugar que está me deixando nervoso, sabe, contar até 10. Outro dia eu contei essa história para um paciente, ele falou, eu conto até 10, eu vou brincar com outra coisa e depois eu volto para fazer lição. Ele já me deixou bem claro que o que deixava bravo ele era ter que fazer lição. Mas é bem gostoso porque cada um vai pensar a sua maneira de transformar a raiva. Outro que eu uso bastante era Uma Vez Uma Nuvenzinha, que é outro livro da coleção Bem Me Quer, que trabalha a história de uma nuvem, que diferente das que vemos lá no céu, ela não é feita de vapor, mas sim do mau humor. Então essa nuvem, ela sai procurando pessoas que estejam bravas, com raiva, frustradas, porque aí ela pousa na cabeça dessa pessoa e ela se alimenta dela. E lá no bairro do Limoeiro, ela estava passeando e a primeira pessoa que ela pousou foi no Cebolinha, que estava com muita raiva do Cascão, que tinha estragado mais um plano infalível dele. E, consequência, ele tinha levado umas coelhadas da Mônica. E aí o Cebolinha ficou com bastante raiva, a nuvem foi crescendo, mas logo o Chaveco chegou e começou a falar de todos os momentos felizes, da amizade forte que os dois tinham, e a nuvem viu que não ia durar muito tempo lá e foi procurar outra cabecinha com raiva. E aí ela encontrou o Cascão, que estava furioso com o Cebolinha, que o Cebolinha sempre punha a culpa dos planos não darem certo nele e que os planos que não eram muito bons. E aí ele foi para casa, bateu a porta do quarto, a mãe foi para lá e ele falou que ele queria ficar sozinho nesse momento. E aí ele tinha jogado os brinquedos no chão, ele descobriu que tinha quebrado o aviãozinho preferido do Cebolinha, que ele tinha dado para o Cascão. E aí ele começou a consertar o aviãozinho e viu que aquilo era uma grande bobagem, que a amizade deles era mais forte, começou a se acalmar, a nuvenzinha foi embora. E aí encontrou a cabeça da Mônica, que estava furiosa, nessa cabeça soltou até raios e trovões, e vai mostrando assim, cada personagem, os momentos de raiva, como cada um reage, um bate porta, o outro chuta coisa, o outro fica calado, o outro fica resmungando, o franjinha fala palavrão, mas gosta de ficar isolado. Mas aí foi mostrando que como a turminha é muito do bem, ela vai sempre arrumando um jeito de transformar esses sentimentos. E a nuvenzinha percebe que não tem muita vez, ela vai toda hora trocando de cabecinha. Aqui ela tá
ela pousa na Magali, porque a Magali estava furiosa que tinha acabado a melancia, mas logo ela vê um bolo de chocolate e já transforma esse sentimento. E aí, quando ela está diminuindo, a nuvenzinha vai para a praça e descobre lá o anjinho. O anjinho, então, nunca tem momentos de raiva. Então ela falou, esse garoto todo feliz aqui que eu não vou conseguir me alimentar mesmo. E vão aparecendo todas as turminhas e vão transformando e mostra que onde tem amor, respeito, amizade, solidariedade, as nuvenzinhas de raiva não tem vez. Essa semana eu contei para um paciente aqui que ele tem muitos ataques assim de raiva, ele explode, então ele veio com essa queixa. E quando eu contei essa história, ele falou, mas essa nuvenzinha não existe. Eu falei, mas isso daqui é um símbolo, ele quer dizer quando a nossa cabeça tá quente, né, que tá soltando fumacinha, que a gente sente ela pesada. Aí ele falou, mas se ela existisse, ela ia ficar na minha cabeça o tempo todo. E aí eu brinquei com ele, tá bom, então vamos ver o que a gente pode fazer para essa nuvenzinha não pousar na sua cabeça. E aí ele começou a desenhar e fazer algumas situações do que ele poderia fazer para não deixar essa nuvem crescer. E aí eu sempre coloco, para eles também eu jogo como atividade, olha, essa nuvenzinha, quando ela costuma pousar na sua cabeça? O que você faz para ela ir embora, para ela perceber que não tem vez com você? Não dá pra gente fazer essas projeções direto com a história de vida deles. E a última história que eu selecionei para raiva, ele está no livro Outras Novas Histórias Antigas, que chama O Príncipe que Ninguém Queria. Então é a história de um príncipe que nasceu todo monstruoso, todo deformado, mas o que era monstruoso nele não era a parte de fora, o que era mais monstruoso eram as atitudes dele. Ele era muito mal educado, muito raivoso, ele batia em todo mundo, ele chutava as coisas, ele era uma pessoa assim extremamente desagradável. E quando ele cresceu, ele falou para a mãe, que era a rainha, que tinha jurado amá-lo de qualquer maneira, que ele queria uma noiva, que ele queria se casar. E todo mundo conhecia a fama, todas as princesas conheciam a fama do príncipe, e ninguém topou casar com ele. E aí a rainha vai numa casa de uma viúva muito pobre, que morava num casebre perto da floresta, e que tinha 3 filhas muito bonitas. E ela foi lá e ofereceu ouro em troca de uma das filhas que quisesse se casar com ele. E como as 2 filhas mais velhas eram muito interesseiras, uma delas se ofereceu e foi logo. A rainha nem gostou muito dela, mas elas foram para o castelo. No meio do caminho, parou uma velhinha e perguntou: moça do rosto de flor, quem te apressa assim é o amor? E a moça fala: que amor que nada, eu vou atrás de um monstro cheio do dinheiro. E a velhinha responde: monstro vais buscar, monstro vais encontrar. E aí ela vai para o castelo, o casamento é realizado com muito luxo, mas depois os noivos vão para o quarto. No dia seguinte, quando os empregados vão levar o café da manhã, encontram o noivo dormindo. E do lado do noivo, os restos, os ossos da noiva. Ele tinha devorado a noiva. E assim acontece a mesma coisa com a segunda filha. Ela também vai por interesse, ela para na ponte, a velhinha fala para ela se ela está indo buscar amor, ela fala que não, está indo buscar o dinheiro, e acontece a mesma coisa com ela. E aí na terceira vez que ele chama a rainha já muito chateada com tudo que estava acontecendo, ela vai direto, ele fala que quer casar de novo, ela vai direto para a casa da viúva. E aí a viúva já não precisa mais de dinheiro, fala que não, que a filha que elas não precisam mais. E aí a rainha começa a chorar e fala que jurou amar o filho, acontecesse o que acontecesse. E que aí a mais nova, que era muito bondosa, fica com pena da rainha e resolve se casar com ele. Só que quando elas vão para o castelo e a velhinha ela sai da floresta e para a carruagem e pergunta a mesma coisa, ela responde: não sei se é o amor que eu vou encontrar, bem que eu gostaria. E aí a velhinha responde: amor vais buscar,
amor vai encontrar. Peça para a rainha fazer 3 vestidos para você. Um branco, um dourado e um prata. E vista um sobre o outro. E aconteça o que acontecer, não tenha medo. E aí, chegando lá, a rainha já estava gostando dela, que ela era uma menina muito dócil, muito gentil. E aí, acontece o casamento e no final os dois vão para o quarto do noivo. E aí, quando chega lá, ele fala, tira esse vestido. E aí ela fala, tire você primeiro o seu fraque. E ela fala com tanta ênfase que ele resolve obedecer. E quando ele tira o fraque, ele é ainda mais sorrento, uma criatura pavorosa. Mas ela não tem medo e tira o vestido branco. Só que embaixo desse vestido estava o vestido cor de prata. E aí ele fala, tira esse vestido também. Ela falou, só se você tirar essa pele. Ele fala, o quê? Eu só tiro o vestido se você tirar essa sua pele. E aí ele rasgando, ele dá um urro horrível. Embaixo daquela pele tem um monstro ainda mais monstruoso. E aí ela tira o vestido prata, embaixo dele tem o dourado. Ele fica irritado e fala, tira esse vestido também. Ela falou, só se você tirar essa tua outra pele. E aí ele, num esforço muito grande, dando um urro terrível, ele tira. E embaixo daquela pele tinha um príncipe maravilhoso, gentil, educado. E no dia seguinte, quando os empregados levam o café da manhã, eles encontram os dois abraçados e felizes. Essa história fala muito da raiva e o quanto a gente pode, né, quando tira essas peles, encontrar uma pessoa diferente. Como às vezes a gente usa máscaras, né, como defesa para nos comunicar com o mundo. E aí tem muita coisa que pode ser trabalhada, né? As atitudes da rainha também, que não é porque ela jurou amar o filho que ela pode buscar noivas para ele comer, devorar. Então, não é em busca do sofrimento dos outros que a gente traz a alegria do filho. Então, fala dessa super proteção, mas fala principalmente dessa transformação. Eu peço depois dessa história para ele fazer um símbolo do antes e o depois, um símbolo para quando ele era um monstro e para quando ele se transformou. E aí eu pergunto, e você, o que você gostaria de transformar nas suas atitudes? E aí ele faz um símbolo para o antes, eu já imagino ele, falo para ele imaginar essa atitude já transformada, e aí ele já desenha e faz esse símbolo da transformação já efetiva. O próximo sentimento é a ansiedade. Aqui eu separei 3 livros, que é o Menina Cabeça de Vento, que ele fala muito daqueles pensamentos que grudam e que atrapalham, né? Que ele é da Sandra Branco, da editora Cortez. E é bem bonitinho, que fala de uma menina que ela era muito cabeça de vento, ela estava sempre com o vento assobiava ideias, até que um dia, um pensamento, o vento trouxe uma ideia que grudou na cabeça, uma ideia ruim. E aí vai falando dessa ideia que começou a transformar e ela se sentia presa. E um dia aquele pensamento foi ficando cada vez mais aprisionado, até que um dia ela conseguiu abrir uma janela e colocar esse sentimento para fora e transformar. Ela é bem bonitinha. Quando eu faço essa história, eu faço aqueles atividades tipo monotopia. Então eu pego um papel laminado, eu fecho ele no meio e aí eu peço para a criança colocar a tinta, a cola plástica, a cola colorida, representar todos os pensamentos ruins que estão presos na cabeça dela. Então ela vai jogando e fala, eu fico pensando toda hora que as coisas não vão dar certo. Então ela representa lá com uma cor. Eu fico pensando toda hora que eu tenho medo de perder meus pais. Então ela vai representando lá. E aí eu falo, bom, essas ideias estão trancadas na sua cabeça, aí eu fecho o papel. Aí eu falei, agora vamos imaginar que a gente está abrindo uma janela e a gente vai deixar esses pensamentos ir embora e transformar. Quando a gente abre o papel, as tintas se misturaram. Então fica como uma paleidolia, onde eu vou descobrir
figuras, imagens dentro do que transformou. E aí eles conseguem ver coisas incríveis lá e pensando esse pensamento já transformado. Aqui tem também o Caraminholas na Cachola, que é uma história também da coleção Bem Quer, que eu fiz para Girassol Brasil, para Maurício de Souza, que fala de um menino que ele era muito cismado, o Nando, e aí ele mudou para o bairro do Limoeiro, mas ele sempre tinha a sensação que alguma coisa estava errada. E um dia ele ouviu a mãe contar para a tia dele que ele tinha tirado 9,5 na prova de matemática. E a tia, brincando, falou só 9,5, e ele acreditou que aquilo era verdade. Ele foi se desculpar com a mãe. Mas nesse momento, a avó Tetê, que era a avó do Nando, ela ouviu ele falar isso e aí ela falou: nossa, você tá com caraminholas na cachola. E como ele era muito ansioso, ficava pensando o tempo inteiro, ele já achou que aquilo fosse alguma doença. E aí começou a imaginar o que seria. E aí quando ele foi falar no dia seguinte com o pai, que ele estava preocupado, o pai fala: imagina, filho, caraminholas na cabeça, a mesma coisa... Não, caraminholas na cachola é a mesma coisa que minhoca na cabeça. Aí piorou, porque ele começou a achar que ele tinha uma minhoca na cabeça. E aí tudo que acontecia fazendo a minhoca crescer. Até o momento, aí tem várias situações que eu vou colocando, dessas minhocas, dessas caraminholas. Até o momento, quando ela estava muito grande, gorda, cabeça pesada, ele resolve contar para a mãe. E a mãe explica que caraminhola na cachola, minhocas na cabeça, são expressões e falam dos pensamentos ruins que a gente tem na cabeça e que fazem ela ficar pesada. E aí ele pergunta como é que ele faz para esses pensamentos desaparecerem e ela fala: é só parar de alimentar essas minhocas. Se eu esquecer delas, se eu não me preocupar com elas, elas vão desaparecer sozinhas. E aí ele descobre que pode transformar esses sentimentos. Bom, quando termina, eu peço para eles colocarem, porque aparece muito os tipos de pensamentos negativos do Nando, olha. Será que gostam de mim? Será que eu vou conseguir? Será? E aí eu peço para eles colocarem qual tipo de pensamento, qual é a crença limitante que eles têm. Pode fazer tanto com o adulto como com a criança. Quando a gente visualiza, coloca no papel, e aí a gente pode fazer alguma dinâmica que mostre ele transformando esse sentimento, né? Depois que ele escreveu, ele pode queimar, pode rasgar, e mostrando para a criança que o cérebro não distingue se é real ou se é imaginário. Se eu tenho um pesadelo, o meu corpo reage como se aquilo fosse real. Então, é o primeiro passo da gente começar a transformar esses pensamentos. E aqui, eu separei o Quebrador de Pedras, que é uma história do livro Novas Histórias Antigas, da Rosane Pamplona, e que ele fala de um quebrador de pedras, o Shaoli, que só reclamava da vida e ele sempre tinha sonhado em ser rico. E aí um dia ele estava quebrando as pedras lá na montanha, ele acha um gênio que fala que veio para deixá-lo satisfeito. E aí o Shaoli resolve ser rico. E aí o gênio o transforma em rico, dá um monte de coisas, uma casa maravilhosa, mas aí ele vê um nobre e ele pensa: nossa, eu fui muito bobo, eu devia ter sido um nobre. E aí chama o gênio transforma ele em nobre. E assim continua insatisfeito e transforma ele no rei. Aí o rei está passeando com a sua coroa na cabeça, todo lá ostentando o manto, o cetro. E aí o sol começa tão forte jogar os raios solares na sua cabeça que ele é obrigado a tirar a coroa. Ele acha aquilo muita humilhação e ele quer ser sol. E ele se transforma em sol. Só que aí ele acha que uma nuvem, ele estava mirando outros reis só para humilhá-los, uma nuvem para na frente dele e aí não deixa ele ter todo aquele poder do sol. E aí ele quer se transformar em nuvem. E aí ele fica tampando o sol, mas ele descobre que o vento é mais poderoso. Porque o vento não deixa a nuvem parar no lugar. E aí ele é transformado em vento.
e como o vento, ele destelha casas, derruba árvores, e ele vai fazendo e acontecendo, até que um dia ele se depara com uma montanha. E ele não queria contornar a montanha, afinal de contas ele era o vento. Mas aí ele chama o gênio, que já está desiludido, porque ele vê que ele nunca está satisfeito, ele nunca aproveita o presente, ele está sempre pensando no futuro, e transforma ele numa montanha. E ele fala: Shaoli, seus desejos estão acabando. E o Shaoli montanha se sente forte, imponente, não deixa o vento atravessá-lo, mas ele sentiu uma dor insuportável dentro dele. Uma dor que não deixava ele ser feliz sendo montanha. E aí ele chama o gênio, e o gênio fala que é o último pedido dele. Que ele já tinha virado rico, nobre, rei, sol, nuvem, vento, montanha, e que era o último desejo. Ele falou: eu nem quero saber o que é, mas se isso me dá uma dor tão grande, eu quero me transformar nisso que faz eu sentir essa dor alucinante. E foi assim que ele voltou a ser um simples quebrador de pedras. Essa história mostra muito assim, essa ansiedade do mundo moderno, né? A gente nunca vive o momento, né? Tem uma conquista, tá pensando na outra. Eu tenho um iPhone 6, eu quero 7, eu tenho 7, eu quero 10, então eu não aproveito aquele momento. Eu tô sempre pensando no futuro, eu tô numa viagem, mas eu tô pensando na próxima viagem. Eu tô almoçando uma comida super gostosa que eu queria, mas eu já tô pensando no jantar. Então a sociedade é muito ansiosa, né? Então nunca vive o momento presente. Então isso é muito bacana para eles perceberem essa coisa da insatisfação, de não viver o momento presente. O outro tema que eu separei é inveja. Para trabalhar a inveja é muito bacana a Branca de Neve, né, que tem a inveja da madrasta pela beleza, trabalha bastante a questão da vaidade exagerada, mas é muito presente a inveja, a gente mostrar como querer ser o outro, querer o teu outro, o quanto é negativo e termina não tendo boas consequências. A Cinderela também é uma história totalmente baseada na inveja, e tem a inveja da madrasta, das irmãs, e que também elas, na original, as irmãs delas eram bonitas, mas elas ficavam só querendo apagar a luz da Cinderela e terminavam não cuidando delas como pessoa, não evoluindo como pessoa, nem fisicamente, nem internamente. Então essas histórias são muito boas para a gente trabalhar e perceber o sentimento da inveja. E tem também uma história que eu gosto muito, que eu tô sem o livro aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês verem o livro, que chama A Pipa e a Flor, do Rubem Alves. É uma história de uma amizade forte entre a Pipa e a Flor. Elas ficam assim muito felizes quando se encontram. É um relacionamento assim super forte, que aconteceu de uma maneira assim muito imediata, mas que com o tempo, como a Pipa gostava de voar e voava com outras pipas, ela começou a ficar com muitos ciúmes e muita inveja, principalmente da Pipa poder voar. E aí ela começa a cada dia a ser mais chata com a Pipa. Até que tem um momento que ela... Até que tem um momento que a história para e fala assim... que a Pipa estava chata, ninguém estava mais feliz naquele relacionamento, e aí para. E aí eu peço sempre para a criança, o que você faria se você fosse a Pipa? Então alguns falam, eu iria embora, eu deixava a Flor, que é muito chata. Eu acho que a Flor vai melhorar, ela vai perceber. Então cada um vai criando o seu final para a história. E esse final que eles criam, a gente já consegue perceber muita característica dos pacientes. Mas nessa história é encantadora porque tem 3 finais. E depois eu conto os 3 finais e a criança descobre e escolhe qual que ela acha mais interessante. Então Rubem Alves, o primeiro final que ele fez é que a Pipa ficou com a Flor, né? Ficou lá grudada, ela não voava mais. E elas ficaram juntas, mas muito infelizes, porque ela ficava pensando nos voos de outros tempos. O segundo final
é que a Pipa, a flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa tinha enfeitiçado porque ela era muito invejosa. E ela só ia voltar ao normal, voltar a ser borboleta o dia que ela pudesse ser feliz vendo a felicidade dos outros, que seria o contrário da inveja. E foi aí que num dia, ela olhando a Pipa, voando toda feliz, ela sentiu felicidade ao ver a felicidade da Pipa. E aí ela voltou a se transformar numa borboleta e elas puderam voar juntas. E o último é que a Pipa, a flor, aproveitando um momento de distração, a Pipa aproveitando um momento de distração da flor, dá um puxão e vai em busca da liberdade de outros tempos. O próximo é o medo. Eu separei aqui 3 livros. Um é A Princesinha Medrosa, do Odilon Moraes, que fala de uma princesinha que ela tinha muito medo do escuro. Então ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas. E depois, como o medo não passava, ela fez o mesmo com todas as luzes da cidade. E ainda ela ordenou que o próprio sol brilhasse o tempo todo no seu reino. Mas aí acabou o medo do escuro, porque ela vivia no claro, mas tinha um outro medo que também deixava ela não dormir direito, que era o medo de ficar sozinha. Então ela ordenou que todos do palácio dormissem dentro do palácio, no seu quarto também, tinha muitos, e eles tinham que dormir de qualquer jeito, acampados, porque ela não queria ficar sozinha. E aí era para ter passado o medo, mas ela tinha um outro medo, o medo de ficar pobre. Então, ela ordenou que ninguém parasse de trabalhar nenhum momento. E apesar de todo mundo fazer tudo o que ela ordenava, ela ficava sofrendo. E se as luzes se apagarem? E se as pessoas forem embora? E se algum dia eu precisar de algo mais caro do que toda a tristeza que eu tenho? E aí, o medo de que as luzes se apagassem começou a ficar maior que o medo do escuro. O medo de que as pessoas fossem embora começou a ficar maior do que o medo de ficar sozinha. E o medo de que ela tivesse da pobreza começou a ficar maior ainda, que ela não tivesse o dinheiro para comprar aquilo que ela queria. E aí um dia ela estava fazendo um passeio, ela conheceu um menino, ela se perdeu nesse passeio, ela conheceu um menino que ele estava lá deitado tranquilamente, numa tranquilidade que ela nunca tinha experienciado. Então ela perguntou o que ele estava fazendo lá e ele falou que estava contando as estrelas. E ela falou, mas como assim contando as estrelas? Tá claro. Ele falou, é só fechar os olhos e ouvir as estrelas cantando. E aí ela foi percebendo essa sensação de desligar, de aproveitar. Ela foi formando uma amizade assim muito grande com o menino. E aí quando ela voltou para o palácio, ela ordenou que eles construíssem uma fonte que tivesse o mesmo barulho do que ela tinha vivido lá com o garoto. E assim ela conseguiu, com aquele barulhinho da água, ela conseguiu ficar imaginando as estrelas, brincando. E aí ela não sentiu mais aquele frio na barriga. Que ele ia encontrar sempre com o menino. Ela resolveu parar de mandar tudo ficar claro, de que a noite pudesse aparecer, o escuro pudesse ter escuro, porque quando ela fechava os olhos, ela podia usar a imaginação e imaginar as estrelinhas dançando. E aí ela parou também com medo de ficar sozinha, ela mandou cada um ficar lá, ela sabia que ela sempre podia contar com a imaginação dela. Então é assim, é uma graça de história e que também dá para trabalhar muito essa coisa do medo, de usar a imaginação, de pensar no positivo, de sempre imaginar uma cena desse medo já transformado. E eu ressalto para eles isso, às vezes a gente está pensando tanto numa coisa que fica maior do que o nosso próprio medo.
aquilo, né? O medo de perder o dinheiro fica maior do que o medo de que eu não consiga ganhar mais dinheiro. Então, isso é bom colocar. E que o cérebro foca naquilo que eu penso. Se eu penso no medo, o meu corpo vai reagir como se eu estivesse em perigo. Então, a gente tem que tentar transformar esses pensamentos, porque se o meu corpo reage como se eu estivesse em perigo, é muito mais difícil transformar esse sentimento. Tem aqui o Circuito Aventura, que é da coleção Memicare, que eu fiz sobre um acampamento, que vai mostrando assim diferentes tipos de medo. Então tem o medo da Magali que falte comida, tem o medo do Cascão, que é o medo de água, tem o medo de monstros, de fantasmas, vai aparecendo assim diferentes tipos de medo, o medo do escuro, o medo da altura. Eu também mostro aqui no livro que não é sempre na primeira tentativa que a gente consegue transformar o medo, mas o importante é nunca desistir. E vai mostrando assim diferentes reações, que cada um tem um medo diferente, cada um reage de maneiras diferentes e como cada um pode transformar o seu medo. Ó, tem o medo da injeção, o medo de se machucar, o medo dos pesadelos, dos monstros. Eu faço uma brincadeira de como a gente pode transformar esse medo dos monstros. E aí mostra que quando a gente tenta, que a gente vai tentando várias vezes, que a gente consegue transformar esse medo, encarando com a coragem. E aí termina, também coloco com qual personagem você mais se identifica quando você está com medo, que tipo de reação que você tem. Tem algum medo que foi trabalhado aqui nos personagens que é mais presente na sua vida? O que você faz para transformar? Às vezes eu peço para ele representar na massinha, eu dou uma massinha e falo, olha, faz aqui um símbolo para o medo que você tem. Agora com essa mesma massinha, agora você vai imaginar esse medo transformado e você vai transformar essa massinha também. Então é muito gostoso eles verem esse processo de transformação. E o terceiro livro é desse Outras Novas Histórias Antigas, que é o livro que chama O Homem que Venceu o Medo. E ele conta a história de um homem, de um oleiro, que fazia belos objetos de barro, mas ele tinha medo de tudo, de fantasma, de ladrão, de ficar sem dinheiro, de que as pessoas não gostassem daquilo que ele produzisse. E aí, como ele tinha muito medo, ele fazia cada vez coisas mais simples. E aí um outro oleiro mudou para a cidade e roubou toda a freguesia dele. E aí os medos deles começaram a tomar forma, em forma de credores que vinham cobrar o que ele devia, ameaçavam ele com a prisão. E aí ele, desesperado, não vendo saída, ele resolveu que ele queria se matar. E como ele não era nada preguiçoso, ele resolveu que ele mesmo fabricaria o seu caixão. Ele lembrou que tinha visto um barco abandonado perto do rio, foi lá escondido, pegou o barco e passou a noite inteira lixando, martelando, e quando terminou o caixão estava uma verdadeira obra-prima. Ele ficou tão contente com aquilo que ele resolveu ir comemorar na cidade, esquecendo que ninguém mais vendia fiado para ele. Ele chegou com uma pose tão confiante que eles serviram uma cerveja para ele. Mas todo mundo achou aquilo muito estranho. Como é que o cara, naquela situação miserável, tá ali sorrindo à toa? E aí o dono da taverna pensou, acho que ele descobriu um tesouro, eu vi mais cedo, lá perto do rio, ele deve ter encontrado alguma coisa. E todo mundo ficou bem curioso do que tinha acontecido. Ele voltou para casa, como ele estava muito leve, ele dormiu uma noite cheia de sonhos agradáveis. No dia seguinte ele acordou, abriu a janela, deixou o sol entrar e como ele estava bem leve, ele pegou a argila e começou a modelar belos objetos de barro, sem medo de censuras. E aí quando terminou o dia, ele olhou em volta, tinha uma peça mais linda do que a outra e ele resolveu ir comemorar de novo na cidade. Foi aí que o pessoal desconfiou mesmo, alguma coisa está muito estranha está acontecendo lá, vamos espiar? E aí quando ele foi embora,
eles foram lá xeretar e quando eles olharam pela janela, eles viram ele lá assobiando e fazendo belas peças e eles falaram, que peça linda, olha aquela, e aí todo mundo ficou encantado com as peças dele, começaram a entrar, comprar as peças e fazer encomendas, e ele começou a pagar as dívidas, e aí ele não queria decepcionar os amigos, ele foi adiando tanto a data da morte dele, até que o dia ele desistiu de vez, ele conheceu uma bela moça, se casou, comprou uma casa maravilhosa para os dois, teve filhos, teve netos, e só depois de muitos anos ele morreu, de velhice. E aí os netos, curiosos, sabiam que lá no fundo da casa dele, num quartinho, ele dizia que lá estava guardado o segredo da felicidade dele. Quando os netos abriram aquela porta, eles viram lá o caixão que ele tinha fabricado naquele dia de desespero. E dentro do caixão estava escrito: o segredo da minha felicidade foi um dia ter enterrado o meu medo. E aí, como essa história é uma história que fala de argila, de objetos de barro, eu lido muito com isso, para ele representar o medo deles. Primeiro bate, soca a argila, extravasa bastante esses sentimentos, e depois com a própria argila ele representa o medo, depois pode transformar a argila, fazer de olhos fechados, saber entrar bem em contato com esse interno, com os meus sentimentos, pensa no que você tem medo, vamos representar, depois transforma. Então é uma atividade que é bem gostosa e eles mostram essa coisa de assim, da morte, às vezes não é uma morte física, mas é quando ele resolve ter um outro estilo de vida, quando ele resolve enterrar o medo, enterrar a tristeza, enterrar a raiva, é a postura que eu tenho diante do sentimento para transformar. E o último dos sentimentos que eu selecionei para hoje é o ciúmes, e eu vou mostrar agora aqui em primeira mão o novo livro da coleção Bem Me Quer, que é Melhores Amigas para Sempre. Que é o livro que eu fiz com a Marícia de Souza, Geração Brasil, e fala da amizade inseparável da Mônica e da Magali. E no começo eu mostro como essa amizade elas se completam. Apesar de muito diferentes, uma tem um gênio forte, a outra é gentil e delicada, uma é gorducha, baixinha, a outra é magra e desligada, e vai mostrando as diferenças, mas que isso não atrapalha na amizade. Uma é brava e agitada, a outra é serena e tranquila, uma é destra, outra é canhota, então eu vou mostrando todas as diferenças das características na amizade. Uma é decidida, outra é indecisa, uma tem uma força admirável, outra tem um apetite incontrolável, e assim vai mostrando. Uma gosta do vermelho, outra do amarelo, uma do gato, outra do cachorro. E aí elas são inseparáveis, mas elas têm outras amigas queridas para mostrar essa coisa dos ciúmes, da inveja, que eu posso ter uma melhor amiga, mas eu posso também transitar com outras amigas, para parar essa coisa do ciúmes, eu só posso ser amiga dela, se eu fizer alguma coisa com a terceira já dá confusão, então mostrar que tem espaço para todo mundo. E aí um dia a Mônica e a Magali, junto com a Milena e com a Marina, combinaram uma noite do pijama, onde elas iam assistir o filme predileto delas, que é a Cinderela. Só que depois do lanche bem gostoso, a Marina e a Milena caíram no sono. E a Mônica e a Magali resolveram assistir o filme da Cinderela. E quando termina, elas começam a falar da inveja das filhas da madrasta com a Cinderela. E elas vão, num papo assim bem gostoso, elas vão explicando o que é inveja, o que é ciúmes, porque a criançada confunde muito. Quando às vezes eu vou trabalhar e falo, você sabe o que é o ciúmes? Eles falam, é quando eu quero ter uma coisa que o outro tem. Então, são dois conceitos que se misturam muito. Então, eu numa brincadeira aqui, eu coloquei uma definição diferente, né? Ciúmes é quando a gente acha que o outro não pode ser feliz com
com outra pessoa, sem ser a gente. Inveja é quando a gente quer ter alguma coisa que o outro tem, ou quer ser algo que o outro tem. E aí elas dormem e elas sonham como se elas fossem a Cinderela e a irmã da Cinderela. Então, mostrando se elas fossem daquele jeito, se elas fossem invejosas. Por exemplo, a Mônica teria inveja da Magali, porque ela come, nunca engorda. Também teria ciúmes que ela é muito simpática, ninguém põe apelido para ela. E aí, no fim, a Magali também adormece e também fica imaginando, se ela fosse que nem a Cinderela e as filhas da madrasta, que ela teria inveja, que a Mônica é a mais forte do mundo, que todo mundo respeita, que ela é a dona da rua, que ela tem o nome, da turma tem o nome dela. E aí eu vou mostrando as situações que poderiam causar inveja entre as duas. Aqui eu vou mostrando um pouco sobre, aparece aqui a psicóloga falando sobre os ciúmes, né? O que seria os ciúmes, e vai mostrando situações também que poderia causar ciúmes entre as duas. Até causa, mas não causa um transtorno e não quebra o ritmo da amizade delas. E aí vai mostrando que a importância da amizade, que não é estar sempre com elas, mas é aproveitar o momento, que existem amigos que completam diferentes situações. Então, é uma história que dá para trabalhar bastante, essa coisa da ciumeira com amigos, que acontece demais, é uma queixa que eu recebo muito em consultório, né? Às vezes de fazer o bullying, aquela que faz o bullying porque tem ciúmes ou tem inveja da outra, ou não permite que a amiga seja amiga de outra, então termina sufocando a amiga, né, por conta de que tem que ser só dela, e também para lidar com essas situações de competitividade, né, entre amigas. E separei também de ciúmes, tem os ciúmes do irmão mais novo, que é do meu livro Histórias para Aquecer o Coração, da editora Girassol, que conta a história do Felipe, que ele era filho único, e ele queria muito um irmão, porque todos tinham irmão na história, uma história toda rimada. E aí um dia a mãe chega com a novidade, que ela tá grávida, que ele vai ter um irmãozinho, e ele fica super feliz, que ele nunca mais tinha que brincar, nem brincar sozinho, e aí ele começou a comemorar. Só que aí ele começou a pensar que o irmão não vem com brinquedinho, né? Que ele ia ter que dividir o brinquedo, o colo da mamãe, a atenção do papai. E é o que acontece, quando o irmão nasce, ele começa a ter muitos ciúmes, porque ele descobre que ele tá perdendo um monte de coisa, perde a atenção, que o nenê precisa toda hora ficar no colo da mãe. E aí ele vai percebendo, conforme eles vão crescendo, que não tinha só divisão nessa relação. Que ele também brincava com o irmão, que ele pulava, que ele dividia a bala, que ele ajudava na lição, que ele jogava bola com o irmão. Então ele começa a ver a dualidade, né, que existe entre os irmãos. Essa coisa de brigar e brincar, do ter raiva e daqui a pouco amar, e que tudo acontece junto e que é a companhia. E fala que o amor é o segredo para tudo se acertar. Faça como essa família, nunca deixe de usar. E eu mostro também os ciúmes ao contrário, os ciúmes da caçula com a irmã mais velha. E aí a história que eu criei foi a história da Isabela e da Catarina, que são duas girafinhas, que mostra primeiro os ciúmes que a Isabela tinha da Catarina, que tinha toda a atenção quando ela nasceu, que era uma diferença muito grande, de 8 anos de uma para outra, e que a Isabela tratava a Catarina como a sua bonequinha, brincava, mas aí ela começou a ficar com ciúmes que ela tinha muita atenção. Mas aí, conforme a Isabela foi crescendo, a situação se inverteu. A Catarina que tinha ciúmes da Isabela, porque ela queria usar sutiã, maquiagem, esmalte na baladinha, ter celular, usar saltinho, e ela ficava naquela, usar as mesmas gírias. Então ela começou a entrar naquele conflito, que ela era criança, mas queria ter uma vida de adolescente. E aí chegou num momento, por exemplo, que ela queria continuar fazendo as coisas de criança, mas, por exemplo, jogar bola de salto não ia dar certo.
Então ela teve que parar e pensar qual das duas fases que ela ia escolher, né? Então aqui mostra o relógio com as coisas de adolescente, as coisas da infância. E aí ela resolveu viver aquele momento que ela estava passando, né, que era a infância, e deixou para Isabela viver a fase que ela estava vivendo, que era a adolescência. E ela termina falando que tudo tem a hora certa e precisa entender. Brinque muito como criança para depois querer crescer. Agora a Catarina descobriu que adora ser criança e deixou para Isabela a despedida da infância. Também, nessas histórias é fazer a comparação, mandá-la se projetar nos personagens. E você, o que acontece quando alguém tem muitos ciúmes de você? Você tem ciúmes de alguém? Como você se comporta? Sempre transportando a criança para a jornada do personagem. É isso, participar desse movimento PPX, Psicopedagogia Exponencial. Vamos multiplicar os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Então clique em compartilhar, manda para aquele colega que você acha que vai fazer a diferença ter essa aula, assistir essa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, porque toda semana tem novidade e você não vai querer ficar sem as notificações, tá bom? Então, quem já se considera que é um PPX, coloca no comentários. Eu sou uma PPX, uma psicopedagoga exponencial. Eu multiplico saberes e conhecimentos. Beijo grande! 21 histórias com dicas de dinâmicas para vocês trabalharem os sentimentos. É muito funcional, a criança se coloca na jornada do herói, ela percebe que o grande problema dela também tem solução, a gente aponta possibilidades de final feliz. É muito importante esse conteúdo, tanto para o professor, para a sala de aula, como para o psicopedagogo, para o psicólogo usar em consultório. Dicas maravilhosas. Não deixe de compartilhar. Vamos participar desse movimento PPX, Psicopedagogia Exponencial. Vamos multiplicar os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Então clique em compartilhar. Manda para aquele colega que você acha que vai fazer a diferença ter essa aula, assistir essa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, porque toda semana tem novidade e você não vai querer ficar sem as notificações, tá bom? Então, quem já se considera que é um PPX, coloca no comentários. Eu sou uma PPX, uma psicopedagoga exponencial. Eu multiplico saberes e conhecimentos. Beijo grande!